aplicando a curva da lei de Benford nos resultados da eleição, o que ela indica? Ela indica muita preocupação. Primeiro, né, quero pedir desculpas para vocês, para os nossos amigos. Eu realmente estou cansado, né? São vários dias sem dormir. A gente se debruçou em cima desses dados aí. Não é um plural de modéstia, foram várias pessoas trabalhando nisso. Gente, assim, nós temos heróis anônimos aí que ajudaram muito a trabalhar esses dados. Então a gente fica um pouco cansado, né? Mas, aplicando a metodologia nesse universo selecionado, nós temos um número de, vamos colocar assim, um grau de inconsistência intrínseca do universo macronumérico que compõe a eleição eletrônica brasileira de 2018, presidencial, do primeiro turno. Esse índice é de 77,68% de grau de inconsistência. 77,68% é o número que, quando aplicada a curva da lei de Benford, ela apresenta de inconsistência nos resultados publicados pelo TSE. Exatamente. Dentro dessa metodologia que nós colocamos, né, com essas fases e composições numéricas. Isso não é um número muito alto? Esse é um número muito alto, nos surpreendeu. Sempre lembrando, esse número é uma potencialidade, um grau de inconsistência, né? A gente usa muito essas expressões assim. Nos surpreendeu porque ele inclusive superou o número de 2014. 2014, vocês devem lembrar, era 73,14. E engraçado, não deu essa grande polêmica como está acontecendo agora. E o número é surpreendente. Ele é surpreendente. Hugo, um número alto desses assim, ele dá indícios de potencialidade, ele não é prova, ele não indica fraude ou não, ele dá indícios. Em procedimentos padrões, seja de órgãos de polícia que investigam fraudes financeiras, seja em outros países onde se usa oficialmente isso para analisar as eleições, seja por exemplo, no caso da Enron, apresentado um número com um tamanho, grau de inconsistência desse, quais seriam os passos naturais a partir daí? Né? O primeiro passo natural é examinar isso com muito mais detalhes, né? Inclusive, aí nós temos um problema, que seria assim, examinar as evidências físicas agora, né? E esse é o problema da nossa eleição. Tentando trazer aqui para a didática, e nós aqui do Brasil Paralelo temos feito muito esforço para conseguir entender no detalhe isso, né? Mas é como se nós tivéssemos uma acusação. É como se alguém acusasse. Eu acuso aqui o Lucas de ter me furtado. Né? É uma prova consistente porque é vamos dizer assim, uma testemunha, né? E a partir disso tem que se averiguar provas, etc, etc. Parece que nós temos aqui, por tudo que a gente já analisou, e vocês acompanham, todos vocês, a maioria já consciente disso, parece que nós temos uma deficiência no sistema brasileiro, uma dificuldade de correr com isso. De a partir disso, verificar. Você estava falando da questão das provas físicas, né? Parece que nós não temos condição de avançar uma recontagem física transparente. Como é que você avalia isso? Esse é o problema sério e que está motivando, né, muitas discussões na sociedade brasileira, a questão de ter ou não o voto impresso ou ter o voto em cédula, que permite, né, o voto impresso permite que exista uma auditoria física que seria assim, complementar a uma conclusão dessa. É sempre importante dizer assim, a gente não está fazendo uma acusação, porque a gente não pode fazer. Existem órgãos que têm essa incumbência. Nós estamos fazendo um estudo, uma auditoria independente. Essa auditoria concluiu, com base num processo matemático, concluiu que o grau de inconsistência do conjunto macronumérico é elevado. Então, num processo, como o Henrique citou bem, se fosse um caso da Enron, da FIFA, se passaria a exame de evidências físicas, né? Então esse é o nosso grande problema no processo eleitoral brasileiro. Nós não temos como fazer uma apuração física para confirmar ou infirmar a eleição eletrônica. Nós temos um processo monodecisório. Então não temos como fazer o crossover, chamar um dado físico, fazer uma contabilidade e ver se bateu ou não, né? Então isso tem que ser muito bem refletido pela sociedade brasileira. Uma pergunta que constantemente é levantada, tanto pela mídia quanto por alguns outros críticos da aplicação da metodologia de Newcomb-Benford aos resultados eleitorais, é que ela não é compatível
com a disposição de dados publicados pelo TSE. A pergunta que eu faço é: existe alguma conformidade quando se aplica a lei de Benford nos dados? Porque se em nenhum dado existe conformidade, é possível dizer que existe uma distorção entre a metodologia e os dados. Qual é a sua opinião sobre isso? Olha, isso é muito importante, é muito legal as pessoas até fazerem isso, né? Você pegar um outro número e aplicar a lei de Benford. Por exemplo, se pegar assim, o comprimento, a tabela do comprimento médio dos rios do planeta, você aplicar a lei de Benford, ela dá o resultado correto. Se você pegar a tabela de expansão de gases da física, aplicar a lei de Benford, ela dá a curva certinha como tem que ser. Se você pegar a estatística acumulada do futebol americano, aplicar a lei de Benford nos últimos 20 anos, ela dá a curva bem certinha. Inclusive, pessoas que trabalharam conosco agora, algumas até a título de conhecimento, pegaram dados, coletaram, aplicaram, e ela funciona muito bem. Ela funciona muito bem. Qual é o problema que tem no dado eleitoral do Brasil? Claro, tem uma questão. Existem exceções, né? Nenhum método científico é absoluto, e mesmo a lei de Benford, que é uma lei de origem empírica, né? É importante dizer isso, ela foi descoberta por um astrônomo que media planetas e tal, e o cara descobriu que esses números tinham proporções. Então, não existe um santo graal no mundo científico, e essa lei não é diferente. Mas o que a gente percebeu assim, é que ela tem uma aplicabilidade intensa nesse tipo de situação, quando não é possível auditar uma coisa que se desmaterializou. Quer dizer, o voto se desmaterializou dentro de um processo eletrônico. Nós não temos uma comprovação material, né? Pode até ser lá, pega o flashcard de novo, faz uma totalização, mas vai dar a mesma coisa que deu no primeiro processo. Eu não tenho como cruzar isso com outro método. Por isso que a gente diz, e o grupo de professores do ITA, que fez o exame da urna, fez um parecer dizendo que ela não é auditável. Não é por essa razão, não tem como ter um método físico que compare com o resultado eletrônico, né? Mas assim, a lei de Benford, ela tem as suas críticas, ela tem exceções quando universos têm um desvio muito grande, né? Mas no caso do Brasil nós temos um problema, e nós resolvemos esse problema. Qual é o problema? As sessões eleitorais no Brasil têm, em média, 400 pessoas. Então, se nós fôssemos aplicar, eu digo em média porque tem lugares que tem muito mais. Se nós fôssemos aplicar... Sessões eleitorais são as urnas. Exatamente. Bem lembrado. Sessão eleitoral é a urna, onde eu vou lá e aperto. Cada urna. A maquininha, apertei, fez o barulhinho. Aquilo é uma sessão eleitoral. Então, se a gente aplicasse a lei de Benford diretamente sobre a sessão eleitoral, poderia haver uma distorção por causa disso. O universo não é um universo completo, né? Ele não vai até o 1000, ele para no 400. Não tem os dígitos de 1 a 9, só de 1 a 4. No primeiro, né, no quantitativo global da urna. Né? Tá. Então, por isso nós fazemos a zona eleitoral, porque a zona é o somatório de várias sessões. E com isso você passa a ter um universo, aí sim, completo. Então a gente optou pela zona eleitoral, primeiro por essa razão, porque ela sobe um nível acima da sessão eleitoral, e por uma outra razão também. Se você fizer uma divisão, por exemplo, por municípios, né, no Brasil, que também seria uma divisão justa, um critério adequado, mas aí nós vamos ter assim, municípios com milhões de habitantes e alguns pequenos municípios com poucos milhares de habitantes. Nós entendemos que zona eleitoral é um critério mais justo porque a zona eleitoral ela deve ter, em tese, entre 100 e 200 mil pessoas, eleitores no caso. Então é uma coisa mais equânime, né? Ocorre uma distribuição. Há uma proporção nos dados que é solicitado para a metodologia de Benford fazer sentido. Então, nesse caso, a gente não vê por que não aplicar. Eu não vejo um impeditivo. Mas uma pergunta que eu insisto, Hugo, é o seguinte: existe algum resultado eleitoral, seja nessas eleições, de algum candidato, alguma coisa do gênero, que quando aplicado a curva de Benford, ele esteja compatível? Existe nessa eleição. Inclusive, um detalhe assim, nessa eleição, em vários lugares, por exemplo, se fizer por município, a curva de Benford dá perfeita. E para candidatos proporcionais, deputados? Olha, foi feito, até nós fizemos numa live um exemplo aqui, foi feito com os votos do Tiririca em 2014, deu perfeito. Fizemos com os votos do Russomano, deputado em São Paulo, muito bem votado, também deu perfeitinho. E eles são exceções ou tende a acertar a curva da lei de Newcomb-Benford? Tende a acertar com muita intensidade. Nos números eleitorais, assim, a grande maioria que a gente verifica dá certinho. Por exemplo, em 2010, um professor da Unicamp que fez, não foi a nossa equipe, ele fez com a Dilma e com o Serra e deu perfeito.
Perfeito, perfeito. Em 2010, eu pelo menos não reclamei, assim, não é uma questão de posicionamento político, né? É questão da técnica dar um resultado adequado ou não. Então, em 2010, a gente viu aquele resultado e falou, não, tá Perfeito. certo. A gente fez essa solicitação porque, basicamente, seria difícil confiar na metodologia se ela nunca apresentasse conformidade. Mas, aparentemente, o que você está nos afirmando é que, para vários casos, da maioria deles, a metodologia apresenta conformidade. Inclusive, esse caso que a gente citou aqui no Irã, né, foi descoberta a fraude no Irã, que todo mundo sabe hoje que foi fraude. Imagina, o cara teve 99% de aceitação, né? E a fraude lá foi descoberta usando o Benford, né? Aplicada para o grupo da Universidade de Michigan. Então Perdão. Desculpa, nós estamos com o gráfico disponível aqui das barras. Pode botar o gráfico, por favor? Se tu prefere fazer alguma explicação com base E no gráfico. respondendo aqui, o Samuel está perguntando se entendi, a margem de erro era de 10%. Sendo assim, ainda teríamos 66% de probabilidade. Vamos Podem responder. esclarecer, por favor? Ótimo. Samuel, né? Samuel. Samuel, vamos falar com o Samuel aqui, com os amigos. A gente fala, 10% do número de Benford, que é 30% para o número 1. Então, na verdade, a nossa margem nesse gráfico é 3%. E não é a margem dos nossos dados, é importante. A gente considerou esses 3% a mais ou a menos para dizer se o dado tem conformidade. Ou seja, nós somos bastante generosos com relação aos dados oficiais. Para dizer, olha, porque tem dados que estão dando 27%, então nós colocamos 27,09. Se passar de 27,09, está dentro da conformidade, né? Então tem dados que estão dando ali 27,15. Então esses dados nós consideramos. Tá na tela o gráfico? É ótimo. Tá na tela? Ótimo, E ali na tela mesmo acho que é possível perceber essa. Acho que botar saiu aqui. da tela ali, não? Nós fizemos, na Acho que tela, saiu da se tela, for né? possível verificar, então ali tem uma linha no centro, né? A linha aqui que é um pouco mais escura. Essa linha é os 30,01% da lei de Benford. A linha roxa. É a mais escura ali do meio, né? Tá roxa para você aí? Sim, tá roxa, tá cravada nos 30%. Ótimo. Aí acima tem uma linha laranja, um pouquinho mais fraca. Essa linha é 10% acima da lei de Benford, que é 3% no absoluto. Portanto, essa observação é a pergunta do nosso colega aí do Samuel. E para baixo também, 3% a menos. Então, as barrinhas que o amigo, a amiga olhar ali, que estão dentro desse intervalo, nós consideramos como positivo conformidade. Aquelas que estão fora, para cima ou para baixo, então nós consideramos como inconsistente. Então todas essas barras aqui representam 100% da amostragem. Exatamente. O número de barras que está fora dessa conformidade representa qual é o dado que se utiliza para dizer qual é o grau de inconformidade segundo a lei de Benford. Isso. Então se nós Importante- temos 100 barrinhas, nós temos um pouco mais, mas para título didático, se nós temos 100 colunas e 30 delas estão fora de conformidade, é porque é 30% a inconformidade, correto? Exatamente. Perfeito. E importante a palavra, né, a amostra, na verdade, esses dados eles são o universo completo, né, são os quase 120 milhões de votos aí. A diferença é que a gente dividiu por grupos e pinçou, né, 4 grupos para trazer para a montagem desse universo aqui. E essa barra ela é interessante, né? Algumas pessoas falam, é o DNA, né, o DNA da eleição. E quando a gente pergunta para as pessoas assim, quem é que acredita no exame de DNA? Ou assim, na verdade a pergunta inversa, né? Perguntar para os nossos amigos e amigas, até nos responderem no chat, alguém que está nos assistindo não acredita num exame de DNA? Então assim, nós vamos ter um índice muito baixo. Então eu pergunto, alguém que está nos assistindo não acredita no exame de DNA? E aí eu faço a pergunta seguinte, de todos os nossos amigos e amigas que estão nos acompanhando, quem é que consegue nos explicar como é que funciona um exame de DNA? Então, em resumo, o que eu quero dizer, as pessoas não precisam saber o detalhe, elas precisam saber que o exame de DNA tem uma credibilidade técnico-científica e o nosso processo é uma coisa semelhante. Quer dizer, ele tem um método matemático, uma coleta de dados, repetível, explicável, que vai chegar num ponto, e isso vai acontecer em 2022, nós vamos fazer de novo, né? Enquanto for necessário ter essa preocupação com a integridade estatística do processo eleitoral eletrônico brasileiro. E a partir dessa constatação que você chegou, Hugo, de 77%, ponto alguma coisa, de inconformidade nos resultados eleitorais, qual você entende que são os próximos passos que você considera viável nesse processo? 7768, para ser mais exato, né? Bom, aí é uma questão de foro íntimo, né, das pessoas. A gente está vendo manifestações pelo Brasil. Inclusive, estamos sabendo aqui que o portal Transparência Eleitoral está organizando uma manifestação para o dia 21, que eu acho que é muito importante, exatamente para discutir a questão do voto impresso, né, do voto eletrônico.
E eu acho que o nosso próximo passo enquanto sociedade, é discutir por que foi aprovada uma lei com esse número expressivo de votos, se eu não me engano, 440 ou qualquer coisa. Eu acho que foi a lei com o maior quórum dos últimos anos no Brasil. Me parece que o maior quórum depois da Constituição. Então, por que essa lei que foi aprovada, foi proposta no Congresso, aprovada, a presidente Dilma vetou, o veto foi derrubado por 2/3, e por que essa lei não está sendo cumprida? Então, acho que essa é né? Se essa lei estivesse sendo cumprida, nós teríamos uma evidência física para poder fazer a auditoria cruzada, né? Que é comparar o dado eletrônico com o dado físico. Então, o que você está colocando aqui é que há uma falha no sistema eleitoral, há uma defasagem no sistema eleitoral que complica e deixa nebuloso o processo de auditoria aos cidadãos que estão questionando se as urnas são fidedignas ou não. Isso. Na verdade, quando a gente diz assim que o processo eleitoral eletrônico brasileiro ele é inauditável dessa forma. Quer dizer, não é possível cruzar a evidência eletrônica com a evidência física, né? E se você, né, quem tem cartão de crédito é assim, você faz a transação eletrônica e você tem uma comprovação física e cruza, se tiver dúvida, cruza esses dados, né? Claro, no processo eleitoral tem que ter cautela com relação ao sigilo do voto, essas coisas todas, mas não é possível cruzar um dado físico com um dado eletrônico. Nós somos hoje reféns exclusivamente do dado eletrônico. Eu acho que isso tem que ser discutido com mais profundidade. Perfeito. Acho que já trazendo para a conclusão aqui, nós trouxemos hoje o Hugo César aqui ao estúdio do Brasil Paralelo para ele apresentar o resultado do estudo da aplicação da curva da Lei de Benford nos resultados das eleições publicado pelo TSE. E o resultado que ele chegou foi de que há uma inconformidade, segundo a metodologia proposta pela Lei de Benford, de 77,68% nas eleições. Ou seja, a Lei de Benford aponta que há 77% de chances do processo ter sofrido alguma interferência, daqueles resultados não serem os naturais. Os próximos passos em relação a isso, basicamente, são continuar dando eco aqui no nosso papel como Brasil Paralelo, as iniciativas que pedem uma alternativa mais segura de processo eleitoral, principalmente em função daquela que é a nossa principal premissa. A premissa de que a população não está confiando no processo eleitoral e o TSE é um órgão que presta serviço a nós, presta serviço a todos os cidadãos. É uma notícia muito triste que exista um grau tão alto de inconformidade e também muito triste que, acima de tudo, exista um clima de desconfiança tão bem implementado em relação ao nosso processo eleitoral, que é o que garante a nossa democracia. Então, eu gostaria de só fazer um comentário, Lucas, claro. Acrescentar que também é triste, ao meu ver, o fato de que, diante da incapacidade de averiguarmos, de termos as provas físicas, de podermos fazer uma recontagem transparente, diante de tudo isso, iniciativas como a nossa, tentando apontar essa insegurança, sofram represálias da mídia tradicional e até mesmo de órgãos públicos que, por algum motivo, não querem que o sistema seja colocado em xeque. Então, acho que esse é um ponto do nosso momento da democracia que talvez mereça mais atenção. Nem tanto sairmos por aí alardeando que é fraude ou não é fraude, pois não temos essas provas, não podemos também cair em descrédito, né? Mas o fato de não termos uma possibilidade de auditoria direta, transparente, o fato dos órgãos públicos estarem na defensiva de forma, inclusive, vamos dizer, pitoresca, vamos dizer assim, e a grande mídia também não está fazendo uma investigação. Eu acho que esse também é um ponto triste, um ponto, talvez, esse sim, de indignação de todos nós.